Meu nome é Patrícia, sou professora fundamental e médio. Sou professora do fundamental e médio, de língua portuguesa e literatura, e sou espírita. O tema de hoje é como o espiritismo muda a vida das pessoas. Como já se apresentou, a convidada de hoje é a Patrícia Abraão. E hoje vamos falar sobre como o espiritismo muda a vida das pessoas. Primeira pergunta, baseada em como o espiritismo entrou em sua vida. Bom, o espiritismo entrou na minha vida através da dor, como a maioria das pessoas, né? Que buscam refúgio na religião como forma de se acalentar, como forma de se sentir mais conforto, né? O que te motivou a deixar o catolicismo e começar a ser espírita? Primeiro porque os sermões que eram pregados na igreja já não estavam me convencendo mais. Assim, a forma como eram expressos, a forma como era falado, aquilo já não estava fazendo muito sentido para mim. E por conta também do ambiente mesmo. Toda vez que eu ia na igreja eu não conseguia me concentrar por conta das pessoas que falavam e passavam, enfim, coisas que começaram a me incomodar de alguma forma. Qual o centro espírita que você frequenta? Você gosta dele? Por que você escolheu esse especificamente? Bom, eu frequento a Seara Bendita, na região do Campo Belo, né? Há 10 anos. Eu comecei indo em outro centro espírita, a convite de um amigo, né, que ficava na região da Vila Mariana, mas por proximidade, né, no fato na época eu morava em Santo Amaro, então era mais próximo para mim. E na ocasião eu estava procurando um lugar e uma professora no colégio que eu trabalhava na época, conversando comigo, ela falou assim, você não gostaria de conhecer? Eu frequento a Seara, tal. Eu falei, eu já ouvi falar, tal. E aí ela me levou, eu fiz a matrícula. No mesmo dia que eu fui para conhecer, para passar pelo atendimento, eu falei que eu precisava conhecer. E aí no mesmo dia eu já fiz matrícula para os cursos, comecei a estudar, sem custo nenhum. E isso me agradou muito, porque eu gosto de conhecimento. E eu precisava entrar nisso com conhecimento. E foi. Eu comecei. O que você faz quando vai ao centro espírita? Bom, lá eu me desenvolvi, né? Conheci toda a parte teórica da doutrina durante alguns anos, fiz toda a parte do evangelho. E o que eu faço lá, basicamente? Eu vou todos os sábados, fico lá das 7h30 da manhã até meio-dia e meia. Ouço as palestras que tem, trabalho nas câmaras de passe, dou passe, orientação e, enfim, e ajudo as pessoas, né? O que eu faço lá é ajudar as pessoas. E ao mesmo tempo que eu ajudo as pessoas, eu estou me ajudando, né? E ainda tem as palestras que a gente escuta, que a gente reflete. É isso que eu faço lá. Às vezes fica um pouco mais quando tem algum evento extra. Mas é isso, é praticamente ajudar as pessoas e estudar. Além do espiritismo, você teve a curiosidade de conhecer outras religiões espiritualistas? Sim, quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu queria entender um pouco mais, não só da doutrina, mas o que eram as outras religiões baseadas no espiritismo, ou seja, na espiritualidade, né? E durante um ano eu frequentei a Umbanda. Conheci de uma pessoa conhecida, uma amiga conhecida que me levou, eu comecei a frequentar, comecei a conhecer, né? Mas não me adaptei muito. Gostei, super respeito todas as religiões espiritualistas, mas não deu muito para mim. Aí eu voltei para a Seara, voltei para o Espiritismo,
mas sempre procuro estudar um pouco sobre budismo, sobre as outras religiões que trabalham a espiritualidade. Eu gosto de sempre saber um pouquinho mais. Patrícia, existe preconceito com o espiritismo? Hoje, menos do que no começo, quando surgiu, mas ainda existe, muito. As pessoas acham que ser espírita é ver fantasmas o tempo todo, é você falar com os mortos o tempo todo. Ou seja, ainda há muitos preconceitos porque as pessoas acham que muitas pessoas distorcem, né, a questão da crença, né? Acham que por a gente acreditar na questão, né, do espírito, de conversar, enfim, acha que a gente está falando com Deus, como muita gente fala, né, como as pessoas às vezes falam. Mas não é nada disso, não tem nada a ver. Eu não escuto, eu não vejo, eu apenas sinto. Mas eu conheço muita gente que vê, que ouve. Então, assim, a gente tem que respeitar, porque eu acho que o princípio do ser humano, não importa a religião que ele siga, respeito em primeiro lugar. E o espiritismo é uma religião, alguns chamam de religião, que busca esse respeito para todos. Nós atendemos gente de todas as crenças lá no centro, desde judeus, muçulmanos, crentes, todos, sem preconceito, muito pelo contrário. Quais foram as transformações que o espiritismo realizou em sua vida? Bom, acho que a primeira de todas é o autoconhecimento. Ela me permitiu me conhecer. Conhecer o que era bom para mim, o que era importante para mim, como pessoa, como ser humano, qual a minha missão aqui nessa terra, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou de passagem? Não, eu não estou só de passagem aqui. Então, ela me ajudou a achar esse equilíbrio, a me perceber como um ser humano, né? Não só como mais uma pessoa que faz tudo de maneira mecânica e passa a vida sem um propósito. Então, ela me ajudou nessa questão do autoconhecimento, e isso é extremamente importante, porque no momento em que eu busquei a doutrina, eu já não sabia mais quem eu era, o que eu queria da vida, eu estava completamente perdida, triste, enfim, vários sentimentos que, com o passar dos anos, conhecendo mais a doutrina, eu fui me conhecendo, me percebendo. E hoje, 10 anos depois, as pessoas já falam, já percebem isso. Nossa, realmente você mudou muito. E eu sinto essa mudança. E é uma mudança muito positiva para mim. Hoje eu vejo a vida de uma maneira mais leve, mais tranquila, com mais positividade, acho que seria isso. Quais são as suas pretensões em relação à doutrina espírita? O que você espera da doutrina daqui para frente, pós-pandemia? Bom, durante esse tempo todo, eu tenho ouvido muitas palestras, eu tenho ouvido muitos estudiosos, né, do espiritismo, dando sempre uma palavra de conforto. Já era uma coisa que na espiritualidade a gente já esperava, mas não necessariamente do jeito que está sendo. A gente já esperava que alguma mudança ocorreria e que seria de uma maneira um pouco drástica. Então, para nós, pelo menos para mim, é uma coisa assustadora, como para todo mundo, mas de uma certa forma, eu estou tranquila dentro de mim, e os espíritas, na sua maioria, também, com quem eu tenho conversado, porque a gente sabe que isso tudo faz parte de um plano, né, divino, mas não no sentido negativo, e sim no sentido da gente buscar esse conhecimento, de buscar a valorizar mais a vida, valorizar mais a família, valorizar mais as questões espirituais, não só as materiais. E acho que a gente está tendo esse momento, né, de pensar e de refletir muito sobre a vida, sobre o que realmente vale a pena, o que realmente a gente precisa para viver, né, e
enfim, o que eu espero no pós-pandemia é que eu continue fazendo esse trabalho, que eu possa voltar a frequentar o local. É um local que me traz muita paz, muita harmonia, em reencontrar as pessoas com quem a gente trabalha lá, para poder continuar auxiliando todo mundo que nos procura, com muito amor, com muita compaixão, com muita caridade, com muito carinho, procurar crescer espiritualmente cada vez mais. E eu sei que a doutrina lá está se preparando para isso, a gente está nesse movimento de acolher, né? Acho que a palavra é essa nesse momento, acolher todas essas mazelas que a gente está vivendo agora. É um conforto. Eu espero que a gente possa continuar vibrando cada vez mais numa onda de positividade e de amorosidade. Eu acho que é isso. Acho que esse é o recado. Ok, muito obrigado, Patrícia, por essa entrevista. Agradeço muito a sua presença, sábias palavras, ótimas palavras. Muito obrigado. Quer deixar algum agradecimento aqui em específico? Só desejar muita paz e muita saúde para todos e consciência. Consciência de si e de mundo. É isso. Obrigado, Paz. Patrícia. Muito obrigado. De nada.